Olá, boa tarde a todos. Eu sou Maurício Colombari, sócio da PwC Brasil e líder da prática de ESG. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos a participação pelo evento e também agradecer aos convidados que aceitaram o nosso convite e brevemente vou apresentar cada um deles. Então, o PwC Debate é uma série de webcasts que a PwC Brasil está promovendo, trazendo referências de mercado para conversarmos sobre temas relevantes e emergentes. Nós já falamos sobre temas como a reforma tributária, o mercado de IPOs, e hoje temos a satisfação de debater o ESG, que é um tema de bastante interesse para a sociedade de forma geral. Então, nós vamos procurar fazer aqui um evento bem dinâmico. Nós vamos começar por uma breve apresentação minha sobre o tema, depois eu vou passar para a apresentação de cada um dos nossos convidados, e vamos fazer 2 rodadas de perguntas para eles e, finalmente, abrir para as perguntas do público. Na própria ferramenta, vocês vão poder enviar as perguntas para nós e nós repassaremos as perguntas para cada um deles. Então, pedimos para vocês enviarem as perguntas e, eventualmente, nomearem qual participante que vocês preferem que as responda. Então, enfim, falamos sobre ESG, é um tema que basicamente representa as práticas sociais, ambientais e governança de uma organização. ESG não é um tema novo, é um tema que surgiu lá em 2005, por meio de um documento que foi publicado pela ONU, e nesse documento foi como se fosse uma chamada para ação para diversos participantes dos mercados de capitais, como as próprias empresas, conselhos, bancos, reguladores, bolsa de valores. E o interessante é que esse termo ficou por mais de uma década adormecido, né? E voltou agora em 2020, enfim, com força total. E aí acho que tem alguns aspectos que ajudam a explicar esse movimento. O primeiro deles é o impacto cada vez mais tangível das mudanças climáticas, que nós vamos ter a oportunidade aqui de debater no decorrer do evento. Também os aspectos sociais, né? O clamor da sociedade por uma sociedade mais justa e inclusiva, e isso foi potencializado pela pandemia que nós vivemos, e realmente o pilar S, que era um pilar que por muito tempo ficou em segundo plano, à luz das prioridades nos temas ambientais e de governança, ele agora volta realmente com força total. Então, nós sabemos que aqui, especificamente no Brasil, o tema ESG é um tema novo, e o que a gente percebe nas discussões é que as empresas estão em diferentes estágios de maturidade em relação ao tema. Tem empresas que, de fato, ainda não começaram a incorporar esses aspectos no seu dia a dia, na sua estratégia. Outras empresas têm adotado uma abordagem um pouco mais reativa, no sentido de identificar e mitigar riscos. Algumas outras empresas possuem uma abordagem de atividades pontuais em relação a alguma das temáticas e dos pilares, e poucas empresas que têm, de fato, o tema ESG totalmente integrado no seu propósito, na sua estratégia e também na forma como gera valor. Então, acho que esse aspecto específico dos diferentes níveis de maturidade demonstra claramente que ESG é uma jornada, mas o mais importante do estágio atual das empresas é, de fato, começar essa jornada e priorizando, de fato, as atividades e os recursos da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, na semana passada nós soltamos um documento denominado Debate ESG, Pratique e Explique, no qual a PwC expôs a nossa visão sobre o tema e principalmente sobre a necessidade das organizações incorporarem esses aspectos de ESG nas respectivas estratégias. Então, o objetivo do debate é discutir esses temas desde a parte de como os investidores estão vendo essa tendência, também como os modelos de mensuração, divulgação e transparência dessas questões estão se desenvolvendo, e também como os aspectos ambientais e sociais podem ser incorporados na jornada de criação de valor. Então, nós temos aqui o prazer de contar com um grupo extremamente diverso, mas complementar em suas competências, e tenho certeza de que esse grupo vai poder compartilhar aí as respectivas experiências de uma maneira bem construtiva.
Então, agora eu vou passar a apresentar cada um dos nossos participantes. Eu vou começar aqui pela Vânia Borghetti, que é uma velha amiga minha, nós participamos já de muitos eventos do Relato Integrado, né, Vânia? A Vânia atualmente é coordenadora do SEBARE, que é a Comissão Brasileira do Acompanhamento do Relato Integrado. Ela é conselheira em organizações não governamentais e, sem dúvida, uma referência na área de relatórios corporativos. Vânia, por favor, gostaria de ouvir as suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, Maurício, realmente temos uma história de caminhada aí com o Relato Integrado e esse assunto ESG já faz parte da nossa pauta há algum tempo. Então, queria agradecer a PwC pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando a esse respeito. Para quem não me conhece, eu não sou uma pessoa de sustentabilidade, eu sou uma contadora, né? Reportar está no meu sangue, eu adoro um débito e crédito, acho que transparência é fundamental e fui levada a perceber ao longo da minha história profissional que por mais que eu aprecie o que os números podem dizer, tem toda uma história da empresa que os números não conseguem captar e que essa informação era relevante para a tomada de decisão pelo mercado, né? Então, fui seduzida pelo conceito de relato integrado ao me conscientizar disso. E quando você percebe o quanto, na verdade, a ausência da informação ASG ou ESG, depende se você está olhando para o português ou para o inglês, ele, na verdade, é essencial para que uma gestão bem feita, uma percepção de risco possa ser construída. Quando você percebe isso, você não volta atrás, né? Então, eu estou tendo um privilégio de estar vivendo numa época em que esse paradigma tem impactado as empresas e cada vez mais a gente percebe o quanto o mercado como um todo começa a perceber essa importância. Há 10 anos atrás, como você mesmo falou, falar de fatores ambientais, sociais e de governança corporativa era um utópico. E hoje ele faz parte da sala da diretoria das empresas, dos conselhos, e é um assunto considerado estratégico. Então, é uma honra muito grande estar aqui conversando a esse respeito, junto com pessoas tão bem preparadas. Eu espero que a gente possa contribuir para esse debate na tarde de hoje. Muito bem, obrigado, Vânia. Você tem razão. Acho que para todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para essa agenda, né, de pensamento integrado, eu diria assim, é uma satisfação verificar as coisas acontecendo e esse tema está com tanto destaque, seja na mídia, seja nas agendas corporativas, enfim. Então, cada um que trabalhou nisso por tanto tempo tem um pequeno mérito no avanço dessas questões, né? Então, enfim, aproveitando, eu passo agora a palavra aqui para o Marcelo Nantes, ele é CIO, Chief Investment Officer do Bradesco Asset Management. Ele vai trazer uma visão muito importante, né, Marcelo? Porque o investidor teve papel fundamental no ano de 2020 ao colocar esses temas de ESG na agenda. Então, gostaria só que você se apresentasse, fizesse as suas colocações, as suas considerações iniciais, aí podemos dar seguimento ao debate. Bom, primeiramente, obrigado, Maurício, obrigado a PwC pelo convite, participar desse evento e poder falar um pouco de ESG e o trabalho que a gente tem feito aqui na Bradesco Asset. É interessante ouvir a Vânia falar que não é uma pessoa de ESG, né? Eu entrei nesse mundo há alguns anos atrás, na área de investimento eu já estou há muitos anos, mas comecei a me envolver com sustentabilidade já há alguns anos e hoje eu diria que eu sou um entusiasta do assunto, né? Como o Maurício disse, eu sou responsável pela área de investimento da Bradesco Asset, então todas as áreas de fundo de renda fixa, renda variável, multimercados, crédito, estão sob minha responsabilidade e eu posso dizer com muito conforto o trabalho que quando eu entrei aqui no Bradesco há alguns anos já existia e como ele foi evoluindo, é muito interessante, é coisa séria. Hoje, uma das nossas preocupações é realmente conseguir educar o mercado aprender para realmente identificar. A gente vai falar mais disso
na frente, né, identificar quem realmente está fazendo um trabalho sério. E assim, só para dar um contexto do que a gente faz hoje aqui, a Bradesco Asset tem um pouco mais de 500 bilhões em ativos sob gestão. 99% desses ativos hoje são avaliados pelos aspectos ASG. A gente olha mais de 250 empresas por ano, os aspectos ambientais, sociais, de governança. Isso faz parte da nossa filosofia de investimento, né? Hoje, ESG não é a gente olha, vamos investir em determinado ativo, decidimos, como é que é o ESG? Não, isso já faz parte do nosso dia a dia. A gente olha o fluxo de caixa, o balanço, a qualidade do management, o aspecto competitivo e os aspectos de sustentabilidade da empresa. Hoje é impossível você sentar para discutir uma tese de investimento estrutural sem que isso seja parte central da discussão. Então, isso é uma evolução enorme. Esses dias até me perguntaram, mas se você tirar, eu falei, não existe isso. Eu digo acho que o trabalho é uma evolução muito grande, eu acho que ao longo do painel vou poder detalhar isso um pouco mais, poxa, obrigado novamente pelo convite. Obrigado, Marcelo, acho que você falou uma coisa importante. O interessante é que quem começa a trabalhar nessa área nunca mais larga, né? Porque realmente é apaixonante, você começa a se conectar com pessoas que fazem trabalhos muito, muito especiais e até aproveitando fazer trabalhos especiais, eu tenho o prazer de passar a palavra aqui para o Theo Vanderloo, para ele se apresentar. O Theo também é um conhecido da PwC por sua participação como executivo da Bayer. Ele também é CEO e fundador da NanoScience, conselheiro em várias empresas e, obviamente, teve uma carreira executiva, está tendo ainda uma carreira executiva de extremo destaque, mas ele acabou tendo um papel super relevante na área de diversidade e inclusão. Então, Theo, por favor, gostaria de ouvir aí as suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos. Maurício, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, com a Vânia, o Marcelo e o Virgílio, e para compartilhar um pouco das minhas experiências e reflexões. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Theo. Que eu estou ouvindo um eco. Então, a gente falou de ESG. Na realidade, todos nós temos um pouco de ESG dentro da gente, né? Porque o meio ambiente, eu separo as pilhas, os cartuchos HP eu também reciclo, eu separo o lixo em casa, então todos nós temos um pouco de environmental. Em relação ao G, que é a governança, acho que todos nós temos a ética e os valores, né? Isso nós temos também como pessoa. E depois o social, todos nós temos o coração, né? Então, não existe um calor melhor que o calor humano. E aí eu acho que o grande desafio que nós temos é ter a coragem de trazer o social para a empresa. E uma coisa é você apoiar projetos fora da empresa, que a gente chama de atividades de engajamento social, né? Outra coisa é você trazer isso para dentro da empresa. Acho que esse é o grande desafio que nós temos. A gente quer que a empresa reflita o que acontece na sociedade, em todos os aspectos. Perfeito, Theo. Eu acho isso realmente muito, muito relevante e nós percebemos uma evolução nesse sentido. Quando pegávamos principalmente os relatórios corporativos, eles faziam referência a atividades muito pontuais, se a empresa tem uma fundação, tem algum outro tipo de trabalho. Não estou tirando a importância disso, mas a necessidade de ter esses aspectos sociais integrados ao dia a dia e à estratégia são fundamentais hoje. E acho que esse seu comentário é bem importante. Acho que nós vamos ter aqui a oportunidade de dar continuidade nesse tema no decorrer do debate. Então, agora eu vou apresentar o nosso último participante, Virgílio. E, na verdade, os últimos sempre serão os primeiros, né? Então, o Virgílio é superintendente geral da Fundação Amazonas Sustentável. Ele é uma referência internacional na área de preservação ambiental, faz um trabalho realmente magnífico e tem aí o background dele já mostra aí que ele realmente é alguém que está no dia a dia do meio ambiente. Virgílio, por favor, a sua apresentação e as suas considerações iniciais. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos os colegas aqui do painel e a todos que nos acompanham nesse evento. Eu gostaria de começar
agradecendo aqui quem nos permitiu caminhar nessa jornada, que foi de um lado o Bradesco, aqui representado pelo Marcelo, que é um dos fundadores da FAES, e está, obviamente, conosco desde o dia zero, e a Abram, né, Bradesco Asset, que faz a gestão de um fundo que hoje está na ordem de 74 milhões de reais, e faz isso pro bono, é uma contribuição ESG aí já de um grande tempo. E a PwC, de outro lado, que tem nos acompanhado ao longo de toda essa jornada com auditorias semestrais. Então, começo agradecendo a vocês nesse aspecto. E, do ponto de vista pessoal, vários de vocês, a Vânia falou que é nova nesse campo, o Marcelo, como o Maurício disse, eu sou do campo. Então, eu sou engenheiro florestal, fiz meu PhD em biologia em Harvard, fui secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, então esse tema para mim é muito dentro da minha especialidade, área de interesse e paixão, né, e hoje na FAES. A FAES é a maior organização da sociedade civil da Amazônia, já há muitos anos, fomos já reconhecidos com vários destaques como instituição líder no setor por várias instituições, e é um prazer estar falando aqui com os clientes, parceiros da PwC. Uma coisa que me chama a atenção é que nós tivemos, de uma maneira muito impressionante, a saída de um conceito que foi plantado em 2004, né, pelo Kofi Annan, formalizado como um paper em 2005, e, a grosso modo, 15 anos depois, virou um assunto predominante, se não predominante, mas de grande importância na esfera de tomar decisão estratégica das empresas. Isso é algo extremamente positivo e, quem sabe, até a gente avalia um pouquinho do porquê dessa trajetória, né, ao longo desse debate. Mas é muito interessante entender essa trajetória e, ao mesmo tempo, muito positivo. E nós vivemos um momento de emergência planetária. O planeta Terra está sendo usado de uma forma não sustentável, os oceanos, né, as emissões de gases de efeito estufa estão acima da capacidade de suporte da vida na Terra. Então, a gente tem que fazer uma mudança e essa mudança não pode esperar os governos, tem que ter o engajamento das empresas. Talvez esse seja o começo da explicação do porquê que o ESG tem hoje a atenção que todos nós estamos aqui debatendo. Muito bem, Virgílio. De fato, você tem um ponto muito importante que o documento de 2005 e nós perdemos essencial. Obviamente, muita coisa foi feita, né? Não necessariamente carimbada de ESG, como o Theo comenta, mas de fato esse documento já tinha, vamos dizer, aspectos bem importantes e que se a sociedade como um todo tivesse tomado vamos dizer assim, as medidas de forma antecipada, talvez não estaríamos nessa situação de tanta urgência, mas é a situação que estamos agora e acho que esse é o papel dos líderes, né? Como você falou, tomarem a iniciativa, ter esse protagonismo e de fato fazerem as coisas acontecer, enfim. Então, começando aqui propriamente dito o debate, eu vou começar então com o Marcelo. Dentro de tudo que você ouviu aqui, Marcelo, na verdade esse verdadeiro clamor dos investidores, da sociedade como um todo, para um modelo de negócio no qual o propósito realmente esteja relacionado com a preocupação com o outro, com o ambiente, com uma sociedade mais justa. Você tangenciou isso na sua fala inicial, mas o que eu queria, de fato, entender é qual é o peso que os investidores estão dando para os aspectos de ESG nas alocações dos investimentos e como que você vê esse movimento daqui para frente, né? Ou seja, até que ponto o que nós escutamos, o que nós estamos debatendo, o que está no dia a dia da mídia, essa conversa está, de fato, se refletindo em ações práticas em termos de alocações de investimento. Tá bom. Deixa eu começar até nesse contexto, né? A escola que predominava aí desde eu vou voltar aí nos anos 80, anos 90, em que o Friedman, né, um economista ganhador de prêmio Nobel, que o papel da empresa na sociedade era maximizar o lucro, devolver esse lucro para os investidores, e o investidor quem tinha que tomar a decisão do que fazer com esses recursos.
né? Não é o papel da empresa investir no meio ambiente ou na sociedade ou na comunidade. Isso era, eu diria que a escola de pensamento aí do final do século passado era muito forte, né? E a gente vê a alteração da sociedade e esse movimento muito forte de alteração da função das empresas dentro da comunidade. Hoje já é muito mais aceitável e cada vez mais, né? O Brasil está um pouco atrás nesse processo, mas do papel da empresa de ser sustentável, ter um papel de sustentabilidade dentro da sociedade. Aí a gente fala de aspectos sociais, ambientais, de governança. Vou falar um pouco mais de como é que a gente aborda isso pessoalmente, mas isso é mais aceitável. Hoje a empresa, teoricamente, né? Eu vou falar teoricamente, ter um retorno menor ou gastar mais em alguns aspectos, né? Para contribuir para o bem-estar da sociedade, dos funcionários, dos clientes, dos investidores, de um modo geral. E aí, hoje já se entende que, na verdade, ela não está diminuindo o retorno dela, muito pelo contrário. Os próprios investidores já entendem o conceito de que as empresas que têm foco em sustentabilidade, elas são muito mais longevas, ela tem uma qualidade do retorno dela melhor, são mais previsíveis, são mais sustentáveis e que, na prática, você sai de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, onde essas empresas começam a ter retorno melhor do que as empresas que não têm esse foco. Então, eu acho que a gente está nessa transição. Fora do Brasil, esse conceito já está muito mais bem aceito pelos próprios investidores, e aqui eu fico feliz que esse ano de 2020, pelo menos aqui no Brasil, o tema ganhou uma relevância grande, né? A gente, para vocês terem uma ideia, o primeiro fundo que a gente tem de sustentabilidade é um fundo que foi lançado em 2007, o fundo de ações. Depois a gente lançou o fundo de crédito em 2011. A gente tem todo um processo, que eu vou falar um pouco dele, que foi desenvolvido ao longo de muitos anos, né? Não é uma coisa que você começa, poxa, hoje eu vou ser sustentável e pronto, acabou. A gente... Aí na sua pergunta do que a gente considera, do que é, hoje, quando eu falei que a gente avalia as empresas, né, eu diria que a gente até, a Bram especificamente, está um pouco à frente do mercado brasileiro, porque a gente agora está vendo os nossos cotistas, né, as pessoas que nos dão dinheiro para gerir, de um modo geral, óbvio que existem algumas exceções, a Fundação Amazônia é uma delas, mas algumas exceções que já têm essa preocupação, mas a gente está vendo essa tendência, e para a gente está sendo muito bom poder mostrar o que a gente faz. Então hoje, como eu falei, quando a gente avalia uma empresa, por exemplo, aspectos ambientais, a gente olha a gestão de recursos naturais, a gente olha como é que a empresa avalia o impacto ambiental das atividades dela, biodiversidade. Então, isso já são aspectos que estão hoje no nosso dia a dia de acompanhamento das empresas. Aspectos sociais, como é que a empresa trata os funcionários, como é que ela treina os funcionários, como é que ela se relaciona com a comunidade, se ela tem pesquisa de satisfação, como é que ela faz o transporte, a logística, a embalagem dos produtos dela. A gente já avalia as empresas anualmente, né, nesses aspectos. E no aspecto de governança, se a empresa tem um plano de sustentabilidade, como é que é a transparência, a contabilidade dela, mesmo nos aspectos de ambientais, como ela faz isso. Então, a gente avalia isso de uma maneira já consistente. Esse processo, obviamente, vai melhorando a cada ano, e é muito bom a gente ver agora os nossos investidores ou as pessoas que nos dão capital, né? A gente abrange, gera capital de terceiro, a gente começa a ver uma tendência muito interessante de cobrar, poxa, mas o que vocês fazem? E a gente já faz bastante coisa, dá muita satisfação poder mostrar o que a gente faz. A gente tem produtos específicos para a temática de sustentabilidade, apesar de a gente olhar todos os ativos que a gente investe, eles são avaliados, né? E a gente tem alguns produtos dedicados para isso, para os investidores que têm mais foco nisso. E o que, só para complementar, o que a gente está melhorando, e cada ano a gente melhora, é que agora a gente está indo para a fase de engajamento das empresas. Pegar toda essa informação que a gente tem, todos esses dados, e conversar com a empresa. Poxa, olha aqui, olha o que a gente acha que você faz bem, olha o que a gente acha que você pode melhorar, como é que você se compara com os seus peers, obviamente guardando a confidencialidade, mas no interesse de melhorar as empresas. Eu acho que a gente está avançando rápido, a gente está conversando com reguladores lá de fora para entender, e a gente está vendo uma evolução rápida. Eu acho que a impressão que eu tenho é que a indústria está andando mais rápido do que os investidores, porque a gente vê
muita mídia sobre isso, a indústria de fundos ou de investimentos começando a se movimentar, mas na prática a gente não vê demanda, muitos investidores perguntando, mas ainda não necessariamente investindo em fundos com essas características. Não, excelente, Marcelo. Obrigado aí pela sua explicação. Me chamou a atenção a quantidade de informações, de aspectos que vocês procuram avaliar. E, de certa forma, nas discussões que eu tenho tido com as empresas, essa é uma das principais dificuldades, ou seja, você conseguir compilar todas essas informações. Primeiro, ter as informações disponíveis. Segundo, ter certeza que as informações são confiáveis. E depois, a melhor forma de reportar isso de uma forma transparente e inteligível para todas as partes interessadas, né? Porque, evidentemente, os investidores são importantes, mas você tem diversas partes interessadas nessas informações. E aí, acho que fica a ponte perfeita para a Vânia comentar com a experiência que ela tem, não só do relato integrado, como de relatórios corporativos como um todo, porque, diferentemente vamos dizer, das práticas contábeis, com seu background contábil, né, Vânia? Os parâmetros de ESG não necessariamente seguem ainda um padrão que seja totalmente comparável entre o segmento e entre os países. Como é que você vê o movimento para desenvolvimento de modelos e indicadores padronizados e, portanto, mais comparáveis? Em primeiro lugar, você acha que é necessária essa padronização? Ou, de fato, vamos dizer assim, a existência de diversos modelos que as empresas eventualmente possam escolher com base na realidade em cada momento seria também uma boa alternativa? Queria te ouvir um pouco em relação a esse tema. Maurício, eu estive envolvida no processo de normas internacionais relacionadas à transparência de mercado desde 2006, né? Quando o Banco Central se pronunciou a respeito da adoção do IFRS no Brasil, né? Eu era contadora-chefe do BNDES na época e comecei a acompanhar a norma internacional, até mesmo numa espécie de parceria com o Banco Central e CVM, para antecipar eventuais efeitos sobre as empresas brasileiras. E fui do Advisory Council da IFRS Foundation, do Conselho Consultivo do IAASB de Normas de Auditoria e do Conselho do Relato Integrado. E, então, eu tive esse privilégio de ver as normas serem construídas e não só dizer como é que se tem que reportar, mas por que tem que se reportar daquele jeito e não do outro. Então, essa questão de transparência efetivamente me fascina. Eu acho, sim, que ajudaria muito você ter um padrão único também para questões de sustentabilidade. Porque o que mais incomoda e causa custos desnecessários nas empresas hoje é a necessidade de retrabalho quando você tem que reportar para stakeholders diferentes que usam critérios diferentes. Então, o que você fez para reportar para um stakeholder não é suficiente ou não é adequado para você reportar para os outros, né? Então, esse movimento internacional que a gente está vendo agora, com a consulta pública da IFRS Foundation nesse sentido, com o protocolo de intenções das principais standard setters em questões de sustentabilidade e até mesmo com aquele manifesto das grandes empresas de auditoria que vocês publicaram há pouco tempo, eu acho isso muito saudável para o mercado, porque quando você tem definições muito variadas, é mais difícil você educar o mercado. Então, se a gente tiver a consolidação dos conceitos, educar o mercado para poder agir e reportar e usar essa informação gerada para adotar o conceito do pensamento integrado, ou seja, introduzir os critérios ASG também na gestão, no dia a dia dos negócios, e não apenas para publicar um relatório bonito com foto do Pantanal ou da Amazônia, né? Eu acho que isso é fundamental. E também a questão, como você mesmo comentou, da
confiabilidade da informação. Né? Nós precisamos que o IAASB faça uma norma internacional de auditoria dessa informação não financeira, que, na verdade, o mais correto seria dizer que ela é pré-financeira, porque se você não administrar bem, ela vai acabar impactando o seu fluxo de caixa mais cedo ou mais tarde. Então, se você tiver um padrão único, vai ficar mais fácil para o IAASB construir essa norma que vai dar confiabilidade para essa informação. Porque se o investidor não acreditar nela, se o mercado não acreditar, ela não vai ser útil. E nós precisamos que ela seja cada vez mais demandada, cada vez mais utilizada, e para isso ter esse padrão único, ele é importante. Não significa que eu acredite que deva haver uma métrica única, porque nós temos métricas as mais variadas no mundo e convivemos com ela. Por exemplo, a gente mede distância em quilômetro, lá fora se mede em milhas, e tudo bem, a gente vive com isso. Então, a melhor métrica é aquela que se aplica ao teu modelo de negócio. Mas é necessário que os critérios que nos levam a adotar essas métricas, eles sejam difundidos e sejam confiáveis. Muito bem, Vânia, perfeito. Eu concordo com a sua visão. E eu acho que um aspecto importante que nós sempre conversamos é que nesse aspecto não tem vaidade. Tanto as empresas de auditoria têm trabalhado juntas, né, em construir em relação a isso, e as diferentes organizações que de alguma forma produzem standards para a área de sustentabilidade, o ESG, também tem, vamos dizer, publicaram um manifesto que estão dispostas a trabalhar conjuntamente para que haja essa convergência. Então, acho que é bem bacana, é bem importante e demonstra que existe uma convergência muito grande nessas atividades e na forma como as organizações e empresas pretendem trabalhar. Acho que esse realmente é o caminho. Eu vou aproveitar agora e passar a palavra para o Theo. Theo, no começo da minha fala, eu comentei o quanto as questões sociais têm ganho destaque atualmente. Obviamente, nós temos toda essa questão da pandemia, dos movimentos sociais que ocorreram em diversas partes do mundo, mas, sem dúvida, esses aspectos impactam as organizações, né? Como é que você vê essa tendência? O que explica, né, esse movimento tão grande na área social e como que as empresas devem responder a essas demandas com base na sua experiência? Bom, basicamente, eu acho que está tendo um movimento global, muitas coisas do passado que não foram bem resolvidas. Por exemplo, a questão do racismo, né? A questão do gênero nas empresas. E eu acho que esse movimento que está acontecendo é muito favorável para todos. O que eu posso dizer, pessoalmente, que eu comecei a me engajar com a questão da inclusão e diversidade de uma forma intuitiva. Porque, para mim, sempre foi óbvio que é preciso fazer alguma coisa. Que a gente não pode ter uma empresa onde você tem tipos de pessoas que basicamente tiveram muito privilégio na vida e aquelas pessoas com menos privilégio fora da empresa. Eu acho que isso que está acontecendo agora na sociedade é algo muito positivo. O que está ajudando também bastante é a questão dos jovens, né? Os jovens, eles são muito mais inclusivos, mais preocupados com o meio ambiente, mas querem também ver as empresas de uma forma, de um jeito mais social, né? Por outro lado, existem grandes diferenças. Como foi comentado aqui, quer dizer, o Brasil ele está atrás ainda, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos em relação a ações afirmativas. E também, inclusive, a Europa está atrás dos Estados Unidos nesse sentido. Porque lá, obviamente, a questão racial ela surgiu bem mais cedo e os americanos começaram a lidar com isso de uma forma muito mais proativa. Aqui no Brasil, nós temos uma outra situação, que existem empresas que estão na Bolsa, que são empresas nacionais. Você tem empresas multinacionais que não estão na Bolsa, mas trazem esses valores das suas matrizes. Mas você tem muita empresa particular, e algumas até bem grandes, né, que não fazem muito. Eles realmente, o foco é muito no lucro ainda. E eu acho que esse é um desafio que nós temos também aqui na nossa sociedade. E o que acontece é que, voltando agora para o lado do racismo, né, é que é uma questão de poder. Normalmente o poder está na mão de homens brancos, e é por isso que também a gente vê as mulheres
reclamando e querendo mais espaço nas empresas, nos cargos melhores, o que é algo muito natural na realidade. Mas nós, homens, quando a gente fez faculdade, esses temas que estamos falando aqui não apareciam na faculdade, ninguém falava sobre isso. Então, eu acho que nós temos que nos reeducar também como executivo e ouvir um pouco mais. Eu sempre colocar-nos no lugar de escuta e ver o que as pessoas têm a dizer, as mulheres, os LGBTs, os negros, simplesmente ouvir e refletir sobre as coisas que as pessoas nos contam. Eu acho que esse processo é um processo de aprendizado. Temos que desfazer uma série de conceitos que foram mal colocados de uma forma equivocada na nossa educação, e isso é um processo bem complexo. Agora, em relação à questão da inclusão e diversidade, falamos muito sobre isso, todos concordamos que é bom, que temos que fazer alguma coisa, mas, no entanto, o avanço é muito lento. É muito lento o avanço, se você comparar com a intenção e a ação, existe um gap enorme. Eu acho que esse vai ser o desafio que nós temos agora nos próximos anos, e o fato agora da questão do racismo está numa evidência tão forte, né, no mundo todo, e considerando que o Brasil tem mais da metade da população que é afrodescendente, temos aqui uma grande oportunidade, porque existe muito talento na população negra do Brasil que não tem acesso às oportunidades que as pessoas brancas têm. Eu acho que na hora que a gente conseguir quebrar essa barreira, o Brasil realmente vai ser um país completo, porque hoje somos um meio país, né? Você tem posições sempre de privilégio ocupado por pessoas brancas e as posições de menor privilégio por pessoas negras. E isso eu acho que é um esforço que todos nós temos que fazer juntos, e cada um de nós tem um papel a cumprir, não é só o governo, e a pessoa branca tem um papel importante, porque no final fomos, historicamente, as pessoas brancas que criaram essa situação. Então, e também tem muito a ver com a desigualdade na nossa sociedade, não é só uma questão racial, mas também de desigualdade de forma geral. Então, acho que é isso que eu queria falar um pouco em relação à minha experiência e à minha visão, e eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir avançar bastante nos próximos anos. Muito bem, Theo. Eu também tenho essa esperança, porque eu vejo essa questão da inclusão racial muito presente nas agendas. Nós, inclusive, estamos num grupo, eu e você estamos num grupo em comum de várias empresas, organizações que estão se juntando nesse sentido, muita coisa sendo feita, só que concordo que tem que acelerar, né? É algo que de fato precisa ser tratado com a máxima urgência para que a gente possa colher esses resultados e ter de fato uma sociedade mais justa e inclusiva. E o que eu posso dizer aqui na PwC, que é uma empresa de prestação de serviços que vive de pessoas e principalmente pessoas jovens, que essa questão de propósito está extremamente presente nas pessoas. Desde a fase de recrutamento, nós percebemos que as pessoas hoje elas querem fazer parte de uma organização que tenha propósito, que tem uma estratégia voltada para fazer a coisa certa, para aspectos éticos, de inclusão social, respeito ao meio ambiente. Então, isso me deixa muito orgulhoso em saber que a nossa juventude está engajada nessas discussões. E aí, de fato, como você encerrou a sua fala, é a esperança de um futuro melhor. E aí eu aproveito a oportunidade para passar para o Virgílio, que, de fato, é um especialista na área ambiental, mas nós sabemos que os aspectos sociais e ambientais, eles estão intimamente ligados e, às vezes, você tem questões que podem ser complementares ou elas podem ser conflitantes. E, especificamente, no trabalho que o Virgílio vem fazendo na Fundação, e ele, vamos dizer, obviamente, é um especialista na preservação da Amazônia. Virgílio, esse é um tema que ele é tão relevante e debatido que ele foi, inclusive, mencionado na própria campanha dos Estados Unidos em relação à diferença da visão de cada um dos candidatos em relação a isso. Na sua visão, quais são as melhores alternativas para a preservação e conservação da floresta e que colabore para que o Brasil tenha uma melhor visibilidade no mundo e também uma resposta adequada a esse interesse global? Se você também quiser comentar especificamente dentro das atividades que a Fundação Amazônia Sustentável vem fazendo,
quais são as principais iniciativas em andamento. Acho que seria muito rico para os participantes da nossa sessão. Eu estou achando que você está no mudo, Virgílio. Opa, agora sim. Agora abriu. Ótimo, Maurício. Duas perguntas aí, uma sobre a fase e outra sobre o contexto mais geral, né? Vou começar sobre o contexto mais geral. Nós vivemos na Amazônia um contexto de uma emergência. A palavra simples é essa. O desmatamento está aumentando de uma maneira acelerada, e isso é motivo de uma análise que a gente não tem tempo aqui para aprofundar, mas o fato é esse, né? O desmatamento está aumentando, as queimadas estão aumentando. E, ao mesmo tempo, nós estamos nos aproximando de um ponto do colapso ecológico. Em inglês se usa o termo de tipping point. É o ponto a partir do qual o desmatamento vai levar a alterações no regime hidrológico de tal magnitude que isso afeta a probabilidade de mais incêndios e cria-se uma bola de neve. E esse cenário, que é o cenário para o qual nós estamos caminhando rapidamente, ele apresenta sérias ameaças à segurança nacional. A Amazônia é essencial para a economia brasileira porque ela produz umidade que abastece por meio dos rios voadores de chuva, o agronegócio. Boa parte do agronegócio brasileiro, especialmente no Centro-Oeste, mas também até o Rio Grande do Sul, né? Massas de umidade chegam até a Argentina, e isso também é relevante para a hidroeletricidade, geração elétrica depende dos rios, que depende da chuva, e o abastecimento urbano de água, que também depende, em boa medida, dos rios. Então, é essencial a Amazônia. Então, essa é a primeira mensagem que eu deixo, estamos diante de uma emergência, e essa emergência, no cenário atual, é péssimo para o interesse nacional, ou seja, é do interesse nacional reduzir o desmatamento rapidamente, né, caminhar para zero de desmatamento. Diante desse cenário, é essencial o engajamento das empresas. Esse ano de 2020 é um ano muito relevante, porque os grandes investidores globais se manifestaram, né, ao governo brasileiro formalmente, os embaixadores de muitos países da União Europeia, os CEOs inéditos, né, isso era antes um assunto dos ambientalistas, dos cientistas, etc., agora não, né, houve, por meio do CEBEDS, uma carta dos CEOs das principais empresas brasileiras, os 3 maiores bancos brasileiros, inclusive, incluindo o Bradesco, né, se posicionaram sobre a Amazônia. Então, a gente está vivendo um momento muito novo. E corretamente, a análise é que não se pode esperar que novos governos cheguem, né? Se o governo atual, por uma razão ideológica ou por uma razão de competência gerencial, não está dando conta do recado, não se pode esperar que uma eventual mudança, né, no executivo surta o efeito necessário. Portanto, é necessário que as empresas façam a sua parte e as universidades e a sociedade civil também entrem nisso. Acho que esse é um cenário da Amazônia. Com relação à fase em particular, esse é o nosso core business, por assim dizer, né? Nós trabalhamos exatamente com redução do desmatamento, redução de queimadas e aumento de renda das camadas mais pobres da população, considerando todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente trabalha com o conceito dos ODS desde antes deles serem formalmente formalizados na ONU. Eu participei pessoalmente da comissão que entregou o primeiro relatório ao secretário-geral da ONU e acabamos dando uma contribuição específica para o ODS 15, então a gente internalizou isso na FAS desde o início. Então, desde 2015, trabalhamos no marco dos ODS, que são aglutinados em 8 eixos aqui na Fundação. E nós temos conseguido resultados relevantes. O desmatamento nós reduzimos em 76% em termos históricos. Nesse primeiro semestre desse ano, em relação ao ano passado, nós reduzimos em 28% o desmatamento, num período de um aumento geral do desmatamento na Amazônia. E isso foi bastante
o aumento da renda das 581 comunidades onde atuamos foi de 300%. Em termos históricos, nos últimos 12 anos. Então, a gente conseguiu elevar a renda média acima da linha da pobreza extrema, e era menos da metade da renda da pobreza extrema. Então, tem no meio de um oceano de más notícias, tem algumas coisas relevantes, e além desses resultados, digamos assim, finalísticos, nós temos uma ênfase também em walk to talk, né? Fazer aquilo que apregoamos. Então, nós temos hoje uma geração de energia solar que nos deixa basicamente autossuficientes em energia, tratamos 100% do nosso esgoto, fazemos a reciclagem do nosso lixo, temos uma política de gênero bastante rigorosa, temos um código de ética, de conduta e princípio de ética construído todos os colaboradores, então toda a questão de gênero e etc. E ética, né, são tratadas com muita prioridade. A PwC nos audita semestralmente, nós publicamos os relatórios completos das demonstrações financeiras, temos um conselho muito atuante, que se reúne 4 vezes por ano, sempre com quórum, com 13 membros. Fizemos o primeiro relatório integrado do terceiro setor da área socioambiental no Brasil, foi feito esse ano, com os dados do ano passado, com o apoio do professor Nelson Carvalho, do professor Casai, aí da Faculdade de Economia da USP, da FEA, de forma que a gente tem procurado fazer o dever de casa. E, por fim, eu queria mostrar um slide de um igarapé de Manaus, que não é um privilégio nosso, né, mas é um tema relevante. Quer dizer, nós temos um desafio muito grande de fazer com que os setores da economia funcionem. Então, não basta a empresa cuidar do seu quintal, nós precisamos, no caso da questão do plástico, ter uma ação muito mais eficaz. Do ponto de vista prático, o Rio Pinheiros, em São Paulo, é um vexame, né? A Lagoa de Freitas, no Rio de Janeiro, é um outro vexame, né? Os rios de Manaus são outro, de Recife, enfim, a gente podia fazer uma lista comprida, né, disso. Então, é essencial que a sociedade brasileira se mobilize e as empresas, ao engajarem uma estratégia ESG, elas dão um passo, a meu ver, muito estratégico. Por fim, o último comentário sobre o nosso fundo, né, que é gerido pelo BRAM. A gente passou a pedir do BRAM um relatório ESG do perfil do nosso portfólio, e a boa notícia, viu, Marcelo, é que a gente saiu de 63 para 64. O Bradesco tem um índice que monitora isso, e a gente tem recebido esses relatórios. Então, o nosso portfólio de investimento em renda variável, ele tem melhorado, e oxalá siga melhorando ao longo do tempo. Mas paro por aqui, Maurício. Perfeito, Virgílio. Muito obrigado pelas informações. O trabalho que vocês fazem aí na Fundação realmente é digno de aplausos por todos nós, porque são essas iniciativas que vão ajudar a melhorar a imagem do Brasil em relação a um tema que é fundamental, um tema discutido globalmente, que é a preservação da Amazônia. Então, agora nós terminamos aqui o Maurício, primeiro... Perdão, Maurício, deixa eu esqueci de falar uma coisa. Claro. Nós estamos com uma plataforma de educação ESG para executivos, e que a gente inclusive conversou há uns dias atrás, e queria compartilhar isso. É uma plataforma que envolve uma imersão na Amazônia, para que as pessoas saiam do seu lugar comum e, depois de um banho de rio, uma ida nas comunidades, entender o que é sustentabilidade desde uma ótica totalmente distinta daquela que as pessoas estão habituadas, repensar o seu próprio mundo, né, no seu universo empresarial, institucional. Então, a gente está com essa plataforma. Quem quiser depois saber um pouquinho mais, entre no nosso site, a gente tem informações sobre isso. Câmbio. Perfeito, Virgílio, obrigado. Como você comentava, quando você falou disso, eu falei que pós-pandemia eu já vou me inscrever na primeira turma, e quem sabe fazer uma turma só da PwC para fazermos essa imersão com você, será um prazer. Enfim, nós acabamos essa primeira rodada, nós vamos agora para uma segunda rodada, e depois nós vamos abrir para as perguntas do público. Nós estamos recebendo várias perguntas, por favor, continue a enviá-las, porque os nossos convidados aí estão preparados para responder todas elas. Então, agora eu vou retomar a conversa com o Marcelo. Marcelo, na sua primeira fala,
você comentou de como vocês vêm utilizando essas informações de ESG para tomar as decisões, mas, ao mesmo tempo, a Vânia também comentou um pouco sobre as dificuldades existentes em toda a dinâmica de report dessas informações, enfim. Para você poder tomar a decisão adequada, você precisa primeiro ter as informações, né? Então, o que eu queria te ouvir é qual que é o nível de conforto que você tem em relação às informações que você recebe, se é que vocês recebem todas as informações que vocês precisam, e quais são os principais desafios que vocês têm a esse respeito, principalmente no que tange a suficiência, transparência, confiabilidade das informações. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, isso é um processo que a gente vem construindo ao longo de muitos anos. Como a gente sabe, não existe informação. Então, o motivo que a gente tem todo esse processo estruturado hoje é exatamente por falta de uma padronização. Então, ao invés de querer mudar o mundo, o que a Bram fez, a gente dentro do Bradesco, o que a gente fez? Vamos criar os nossos processos de como avaliar, como medir e como interagir com as empresas, de modo que a gente tenta ao máximo diminuir a variação ou melhorar a confiabilidade dessa informação. Então, o que a gente faz hoje é um processo, segue as boas práticas que existe aí dos guidelines globais, que primeiro a gente procura informações públicas da empresa. Até porque quando a gente avalia, então a gente vai no website, o relatório de sustentabilidade, notícias de jornal, o que sai na imprensa sobre a empresa, até porque dos critérios que a gente avalia é transparência. Então, quanto mais informações públicas a empresa tem, né, ela recebe uma nota maior no aspecto transparência. Então, isso, de novo, hoje, como eu disse, isso faz... a gente não tem um time dedicado à sustentabilidade, a gente tem umas pessoas que coordenam o processo, mas a sustentabilidade é feita pelo time de investimento. Então, um determinado analista de um setor que seja do varejo, né, a obrigação dele ao longo do ano primeiro a gente coleta todas essas informações públicas e monta um relatório preliminar sobre a empresa, nos diversos aspectos que a gente avalia, sobre como a empresa, o que ela publica e o que tem de informação disponível sobre a empresa. O segundo nível que a gente faz dado que a gente tem diversas interações com essas empresas ao longo do ano, para discutir os aspectos de investimento, a gente faz a análise do balanço da empresa, do fluxo de caixa, da qualidade do management, do cenário competitivo, do tipo de produto, ou seja, a gente tem muito mais informação sobre as empresas, né, dentro dos limites permissivos, obviamente, do que está publicado. Então, por exemplo, um analista foi fazer uma visita a uma operação de uma empresa e viu que ela tem um processo de tratamento de efluentes muito melhor e que essa informação não é pública. Então, a gente vai adicionando esse nosso conhecimento dentro desse relatório que a gente tem da empresa, que a gente tenta minimizar ou aumentar a confiabilidade das notas que a gente tem para cada uma das empresas. Como o Virgílio comentou, que a gente faz. Todas as empresas têm uma nota, a gente acompanha a evolução dessas notas. Os critérios são reavaliados anualmente, porque alguns aspectos que eram relevantes há 10 anos atrás, hoje já são tidos como comuns. Então, a gente começa a acrescentar, aumentar a barra. E aí a gente avalia, compara. Não existe hoje ainda critérios padronizados. Eu concordo que é uma necessidade. A gente, como instituição, a nossa associação de classe, a Ambima, está começando a trabalhar exatamente nesses aspectos de padronização. Acho que vai ser um processo demorado, mas hoje a gente tem o nosso processo exatamente para tentar coletar essas informações e sistematizar. E um dos aspectos que é muito importante para a gente é acompanhar a evolução das empresas. Como o Virgílio falou, o portfólio deles hoje tem uma nota 63, 64, cada empresa tem uma, então quando a gente combina, a gente sabe, esse fundo hoje tem a evolução do portfólio, como é que as empresas se comportaram. Então, e você não consegue, eu sou engenheiro de formação, e você não consegue melhorar o que você não mede. Então, é importante ter práticas, ter medidas, isso eu acho que é uma base dos nossos processos hoje. Excelente, muito obrigado. De fato, realmente, essa questão da mensuração ela é super importante. E o que eu queria fazer uma conexão entre a sua fala e a Vânia
é que no Brasil, pelo menos na minha visão, existe uma diferença muito grande entre as empresas que, de fato, estão aí no estado da arte de relatórios corporativos, né? Eu e a Vânia fazemos parte do projeto piloto do Integrated Reporting, e as empresas brasileiras, nós ficávamos cheios de orgulho, porque as empresas brasileiras que participavam não deixavam nada a desejar para as grandes empresas globais, só que temos que admitir que era um pequeno número de empresas. E aí você tem, vamos dizer assim, uma segunda leva de empresas que tem, de fato, já alguma evolução nesse sentido, mas nós temos empresas que, infelizmente, ainda não começaram, não tem nada, e muitas vezes chegam para nós perguntando que não sabem sequer por onde começar. Essa é a realidade, o Brasil é feito pelas médias e pequenas empresas, acho que a gente não pode deixar isso de lado. Então, o que eu queria ouvir da Vânia, com toda a sua experiência de ter trabalhado com essas empresas que já estão tão avançadas, mas agora pensando nesse segundo grupo de empresas, qual é a dica, qual é a dica ou as dicas que você poderia dar para quem está começando nessa jornada ou tem interesse de começar nessa jornada? Maurício, é bem interessante essa sua pergunta, porque quem me conhece um pouquinho sabe que o meu grande sonho de consumo na minha vida profissional foi trabalhar as questões de transparência para pequenas e médias empresas, né? E foi a frustração, porque eu me aposentei em janeiro e não consegui fazer essa entrega. Porque eu acho que é tão simples para uma pequena empresa começar a reportar essas questões, porque a gente consegue convencer uma grande empresa muito facilmente de que reportar, ser transparente nas questões ASG é algo importante. Mas, às vezes, ela já tem sistemas tão engessados, tão complexos, que para ela poder implementar isso se torna um pouco mais complicado. Agora, para uma pequena e média empresa que ainda tem um modelo de negócio simples, se ela já começasse com a cultura de que não só a informação financeira, mas também a não financeira é importante para poder consubstanciar o processo decisório, né? O Marcelo está falando do trabalho tão bonito que eles fazem na Bram aí, onde eles olham também as questões ASG. Essa é uma tendência mundial, os principais investidores do mundo já colocam isso como critério, e eles precisam de dados e dados confiáveis. Mas nós temos ainda nas pequenas e médias empresas um estigma muito grande de que reportar é um gasto desnecessário. Eles ainda não perceberam que a necessidade de reportar faz com que eles olhem para dentro, conheçam o próprio negócio e encontrem aí oportunidades e desafios, né, que vão ser muito saudáveis para todo o processo de crescimento da empresa. Então, eu acho que para uma pequena empresa ou para uma grande empresa é indiferente, começar a olhar para as questões ASG é sempre a partir do próprio modelo de negócio da empresa. Ou seja, veja quem conheça você mesmo, para você poder contar a sua história com qualidade. Não tente vestir a camisa do outro, não tente imitar o relatório do outro, né? Mas olhe para você mesmo, para o seu negócio, porque é essa sua verdade que o mercado precisa conhecer. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre conhecer o próprio negócio. E não ter medo de contar os seus problemas. Porque muitas vezes a gente pensa que os nossos relatórios têm que ser só com coisas boas. E, na verdade, todas as empresas têm problemas. E se você não tem a coragem de contar os seus problemas, o mercado vai pensar uma de duas coisas. Ou que você está querendo enganá-lo e esconder para embaixo do tapete os problemas que você tem, ou que é pior ainda, você ainda nem percebeu que tem os problemas. E se você não percebeu, você não está começando a pensar nas soluções. Então, esse autoconhecimento, esse olhar para o próprio modelo de negócio, tanto para grandes quanto para pequenas empresas, é, na minha opinião, sempre o passo inicial, né? Excelente, Vânia. Eu tenho que admitir uma coisa aqui como consultor. Muitas vezes as pessoas nos procuram querendo a resposta rápida, né? Já querem ter o relatório. Como é que eu faço para ter um relatório bacana? O que eu costumo falar assim, olha, você tem que fazer coisas boas, porque depois você vai poder reportar, né? Querer começar pelo relatório não parece ser a melhor alternativa, né? Então, infelizmente, isso é uma jornada.
E você tem que começar pelo propósito. O relatório vai ser a consequência de tudo aquilo que você fez, por mais que você comece pequeno. Acho que o importante é de fato começar, né? E aí eu aproveito para falar que nós estávamos falando de, vamos dizer, saindo um pouco desse universo das grandes empresas, e muitas vezes as discussões corporativas focam nessas empresas. Eu vou passar a palavra para o Virgílio, e o que eu queria ouvir dele é exatamente isso. Virgílio, a sustentabilidade ambiental, ela pode ser usada por todas essas empresas? Qual que é o custo-benefício disso? E o que você sugere para as empresas que ainda estão começando nessa jornada, da mesma forma que estão começando na jornada de como reportar? Bom, eu diria, Marcelo, que a primeira providência é uma política claramente definida que envolva a direção da empresa, né? Então, é necessário a liderança do presidente, do CEO, em deixar bem claro que isso é um compromisso estratégico. Depois, isso tem que descer para as diferentes esferas de gestão. E aí, a meu ver, é muito importante a formação continuada das equipes, tanto dos diretores, gerentes, até o chão de fábrica, porque são pequenas decisões e não vão ser soluções miraculosas. Então, é muito importante, eu acredito muito nisso, no engajamento de todos os colaboradores das instituições, sejam elas ou instituições do construção de soluções de caminhos relevantes. E isso envolve não só o ambiente interno, mas também o ambiente externo. É importante ver que a pegada ecológica das cadeias produtivas vai para fora do portão da empresa. Então, ela vai aos fornecedores, e tem várias esferas de fornecedores. Uma empresa como a PwC tem a companhia aérea, que levava no passado, né? Hoje ninguém viaja como antes, mas levava aí os técnicos para fazer as auditorias e os serviços, etc., de consultoria. Então, a companhia aérea é parte, né, como a PwC, assim como da própria Fundação Malema Sustentável. Então, eu acredito que esse engajamento e a formação continuada sejam elementos fundamentais. No que diz respeito à agenda ambiental propriamente dito, que é a sua pergunta, eu não tenho dúvida que é a agenda mais relevante do ponto de vista de longo prazo. Nós, inclusive, discutimos isso, né, na reunião anterior à nossa sessão pública, e uma das questões que surgiu é se o E deveria vir antes do S ou não. E a minha visão é que sim, tem que vir antes do S, por uma razão simples. Se nós continuarmos na rota de levar o planeta a um colapso ecológico, todos os avanços sociais de redução da pobreza, de desigualdade e etc., vão estar comprometidos, né? Num cenário de caos climático, como a gente observa, por exemplo, no Iêmen, na Síria e etc., quer dizer, por trás de uma guerra civil como aquelas, tem o colapso ecológico relacionado ao ciclo hidrológico, à degradação das bases produtivas. Então, é essencial a priorização da dimensão ecológica. Agora, aprofundando um pouco mais na análise, nós devemos buscar soluções ecológicas que tragam no seu bojo uma dimensão social. Eu cito um exemplo. Qual é a melhor forma de sequestrar carbono? É via uma indústria de Carbon Capture and Storage, CCS, ou reflorestamento intensivo em mão de obra? É lógico que num país como o Brasil é reflorestamento intensivo em mão de obra, porque é possível gerar uma quantidade enorme de empregos plantando árvores, como a China está fazendo. Então, eu defendo uma grande frente de restauração ecológica das florestas brasileiras como forma de sequestrar carbono e gerar renda para as populações que hoje têm um nível de renda muito baixo. Então, é um pouco da combinação de soluções baseadas na natureza e soluções baseadas nas pessoas. É por aí que o cerne da questão está. E, obviamente, as empresas que
que puderem, direto ou indiretamente, estar relacionada ou estarem relacionadas com essas agendas, essas estratégias, elas vão estar no caminho certo, a meu ver. Perfeito. Muito obrigado, Virgílio. Eu concordo integralmente com o que você disse aqui na PwC. Nós também, como você comentou bastante sobre, de fato, as empresas de auditoria, consultoria, prestação de serviços são grandes usuários, eram, né, grandes usuários do transporte aéreo e, de fato, essa é a nossa principal fonte de emissão de gases do efeito estufa. E agora nós temos um compromisso aqui da PwC Global de zerar as nossas emissões até 2030. E então nós temos aí que rever os nossos processos para, de fato, poder entregar esse compromisso da maneira mais adequada. Então, Theo, eu ia te fazer uma pergunta que está muito alinhada com algumas perguntas que nós já recebemos aqui do nosso público, que, na verdade, em linha com a pergunta que eu fiz para o Virgílio dos aspectos ambientais, falar um pouco dos aspectos sociais. E o pessoal está perguntando para a gente, para as empresas que estão começando essa jornada, principalmente no que tange as ações afirmativas que você comentou no começo, quais são as sugestões, recomendações ou orientações que você pode dar para essas empresas que estão pensando em ações afirmativas mais efetivas? Bom, isso já é um bom começo, né, quando as empresas começam a pensar em querer fazer alguma coisa. Eu acredito que o mais importante é que tem que ser genuíno. A partir do momento que a intenção é realmente genuína, tudo fica mais fácil. E também tem que vir do topo da empresa, da alta liderança. Se você tiver que fomentar isso através de baixo para cima, é muito mais difícil. Então, a minha experiência tem sido assim, hoje você tem dois tipos de pessoas ou empresas se engajando. Tem aquelas pessoas na empresa que querem sair na foto e falar que eles estão fazendo alguma coisa, fizeram um evento relacionado à inclusão e diversidade. E existem aqueles CEOs que querem ajudar a fazer o filme. Isso faz toda a diferença, porque a questão da inclusão e diversidade nas empresas é que nem um músculo. Nós temos que exercitar todos os dias, né? Eu chamo isso uma questão de compliance social. Nós temos que dar a essa questão a importância que ela merece. Porque, como eu disse, todos concordamos que é importante fazer, mas, no entanto, a gente avança muito lentamente. Então, nós temos que começar a fazer coisas diferentes. Nós temos que provocar o nosso sistema interno, questionar o que nós estamos fazendo e por que a gente não consegue avançar. E aí existe, no caso da questão racial, por exemplo, a questão da meritocracia, que não é uma questão de raça, é questão de educação. Então, as pessoas têm que se aprofundar um pouco mais. O que acontece na questão racial, por exemplo, é que nós colocamos barreiras. E aí as pessoas negras não conseguem ter acesso, porque a gente coloca barreiras que, na realidade, na prática, não existem. E você vê também a questão do viés inconsciente em momentos de entrevista. São coisas, como a palavra já diz, que é inconsciente. Então, quando uma pessoa negra vai fazer uma entrevista, você não sabe se o entrevistador, que não é negro, ele acaba não aceitando a pessoa, prefere uma pessoa branca, se isso efetivamente houve um critério correto ou se foi muito mais no feeling. E é por isso que eu falo que essa questão tem muito a ver também com a questão do feeling. Nós temos que sensibilizar as pessoas que temos no Brasil uma grande oportunidade de mudar o país, fazendo mais inclusão e mais diversidade nas empresas, ajudando as pessoas a avançarem com as suas vidas. E, afinal, todos vamos nos beneficiar disso, né? Como sociedade, economicamente e tudo. Então, assim, por que eu coloco tanta emoção nisso? Porque eu hoje estou aqui conversando e, na realidade, eu não tenho motivo, porque eu já me aposentei, né? Agora, eu faço isso porque eu acho que é importante, que eu preciso tocar as pessoas que têm poder nas empresas para que eles façam alguma coisa e que não fiquem só apenas olhando a outra empresa fazer e que eles realmente se aprofundem mais na sua empresa, que eles conversem com as pessoas, que eles coloquem pessoas dedicadas, uma pessoa, muitas vezes pessoa de RH que se engaja no tema de inclusão e diversidade. Algumas empresas colocam pessoas exclusivas para isso, outras não, mas é importante começar a fazer. E outra coisa também é ter uma verba. Você precisa contratar consultorias
tem que fazer censo na empresa, você tem que fazer implementar uma série de medidas para poder ter a informação necessária e depois começar a agir em relação ao que você quer mudar na empresa. Mas só para resumir mais uma vez, se o topo da empresa, a alta liderança, não se engajar e aquelas pessoas que efetivamente decidem as contratações, os gestores, não mudarem os seus hábitos, a gente não vai avançar. O RH tem um papel fundamental, porque eles são os que conseguem encontrar os talentos, os candidatos. A área de comunicação tem um papel importante também, tanto dentro da empresa como fora. A área de marketing também tem que colocar nas campanhas publicitárias a diversidade, né? Mas, finalmente, quem decide uma contratação é o gestor, o entrevistador. E se a gente não conseguir tocar a consciência, o coração, seja o que for, que nós temos que avançar com a questão, a gente vai avançar muito lentamente, vai demorar mais de 100 anos para a gente poder chegar no nível desejado. Então, é por isso que eu estou aqui, realmente, para que as pessoas se engajem mais e ouçam mais os seus empregados, principalmente aqueles grupos de diversidade, para ver se a gente consegue avançar. O que a gente escuta muito, por exemplo, que uma mulher tem que ser melhor que um homem para ter uma oportunidade, uma pessoa negra tem que ser melhor que uma pessoa branca, e uma mulher negra, ela está lá embaixo na pirâmide, ela tem que ser a supra-sumo para poder ter uma chance de uma promoção, uma contratação. Então, eu acho que essa consciência coletiva, nós temos que dar uma turbinada dela nas empresas. Então, basicamente, é isso que eu queria falar. Perfeito, Theo. Realmente, muito obrigado. A sua fala é muito inspiradora. A sua emoção é realmente muito bem-vinda no evento. E, na verdade, eu vi um vídeo seu que você falava com essa emoção sobre o tema de diversidade e inclusão. E aí foi aí que eu comentei aqui com meus sócios que a gente precisava dar um jeito de trazer o Theo para o evento, porque você realmente é muito inspirador para a gente. Muito obrigado. Então, pessoal, obrigado aí pelas respostas. Agora nós vamos passar para as perguntas do público. Tem muita coisa chegando. Eu só vou pedir um favor para vocês. Para nós atendermos a maior quantidade possível dessas perguntas, seria bacana se a gente conseguisse responder de forma bem dinâmica, tipo um bate-bola mesmo, respostas de 1 minuto. Aí a gente pode atender bastante gente, porque o pessoal está elogiando bastante e tem muita coisa legal chegando. Então, como eu tinha te prometido, Virgílio, que você foi o último a ser apresentado, mas agora vai ter a honra de responder a primeira pergunta da nossa plateia. E o André Garcia, aqui do Grupo Maringá, primeiro ele fala que está encantado com a sua apresentação, e sendo sincero, eu também. Então, ele fala assim, quanto ao colapso ecológico, qual a sua visão da participação do Estado, do mercado e da sociedade no cenário atual do meio ambiente? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito que todos nós somos culpados, às vezes ativamente, às vezes passivamente. Se você tem um telhado com madeira, é bem possível que essa madeira tenha origem predatória. Então, ainda que você não tenha pegado numa motosserra para comprar a madeira para o seu telhado, você involuntariamente fez parte dessa cadeia produtiva que predomina a ilegalidade. Se você consumiu uma carne que ela veio de uma cadeia não certificada, tem uma alta probabilidade dela ter um pedaço de desmatamento dentro. Você comeu um frango, né, que se alimentou de soja e também, então tem muitas formas de um consumidor, sem se dar conta, ser parte de uma engrenagem. Porque o desmatamento é uma engrenagem econômica. E aí o desafio, eu vejo aí esse desafio de uma forma muito positiva, porque existe um movimento em todos os setores. Na pecuária, por exemplo, que é um setor mais difícil, porque o boi é um animal que se move, diferente do pé de soja, né? A soja é mais fácil fazer uma rastreabilidade do que porque a soja é fixa, né? Num determinado lugar ela ficaria até o ponto da colheita. O bezerro anda, o novilho anda. Mas no setor, por exemplo, de pecuária, tem alguns avanços relevantes. O setor está se comprometendo
a melhorar os instrumentos de rastreabilidade. Eu não tenho dúvida que isso vai melhorar, né? A questão toda é se isso vai ocorrer na velocidade que é necessária. E o mesmo pode ser dito com relação à madeira e tantos outros produtos. Eu diria que nós temos que fazer um esforço genuíno, rigoroso, para reduzir as pegadas ecológicas de todos nós. Isso se aplica à nossa casa, como indivíduo, se aplica às nossas empresas, né, às nossas cidades, e etc. E vão ser pequenas soluções, mas eu vejo de uma forma muito otimista. Hoje pela manhã eu participei de um encontro na Alemanha, foi o Global Bioeconomy Summit, que é impressionante como a agenda da economia verde na Europa explodiu, né? Isso não é a Inglaterra, a Grã-Bretanha acabou de assumir o compromisso que não vai ter mais nenhum carro movido a combustível fóssil em 2030, né? Tem alguns países que é 2025 é depois de amanhã, né? Então, nós deveríamos embarcar nisso a todo vapor. O Brasil tem todas as condições de sair de uma posição de defensiva para uma posição diferente, uma posição de estar formulando, como o Brasil já no passado teve esse papel de liderança internacional. A Eco 92 no Brasil foi algo simbólico. O Brasil, desde então, tem tido um protagonismo muito relevante nas negociações internacionais. Sobre o Biden, que você falou no início da sua colocação, e eu acabei não comentando, eu escrevi um artigo no El País, quem quiser dar uma olhadinha, dá um Google e Virgílio Viana El País, na semana passada. E minha visão é que a gente está diante de uma ótima perspectiva, né? O Biden, de um lado, ele fala assim, bom, eu estou disposto a mobilizar recursos, e de outro eu estou disposto a retaliar. Então, ótimo, vamos, ao invés de ficar nas cordas do ringue, vamos para o ataque. Eu acredito que a gente deveria propor imediatamente tarifa zero de importação para os produtos que são sustentáveis da Amazônia, né? Não faz sentido o açaí, que é uma grande commodity da Amazônia, pagar imposto. Então, se quer ser sério, né? Então vamos ser propositivos. A castanha da Amazônia, produzida de forma sustentável, tem que ter também a tarifa de importação zero. O celular que sai de Manaus, ele também devia ter um tratamento diferenciado, porque o celular que sai de Manaus, ele tem conservação dentro, ele tem o coração dentro. Falo do celular, mas podia falar da televisão, dos aparelhos de ar-condicionado e etc., as motocicletas que são feitas em Manaus e tantas outras coisas. Esses produtos são verdes, na essência, porque indiretamente o polo industrial de Manaus contribui para a redução do desmatamento. E aí tem até um tema que vocês têm debatido bastante, que é a questão da reforma tributária. Nós temos que usar muita inteligência. Esse não é um momento de amadorismo. E eu acho que muitas vezes a gente comete erros na formulação de políticas públicas por um certo voluntarismo e às vezes um discurso mais eloquente de uma pessoa ou outra acaba ganhando audiência. Nós vamos ser mais analíticos, mais rigorosos. Qual vai ser o impacto da reforma tributária no formato atual para a arrecadação de impostos e a governança, falando do G agora, do ESG, né, da Amazônia? Se a reforma tributária acabar com a Zona Franca de Manaus, qual vai ser o impacto disso sobre as taxas de desmatamento? Provavelmente vai ser trágico o impacto, né? Então, eu acredito que a gente vive um contexto cheio de oportunidades e, obviamente, de ameaças também, né? Eu acredito que o Brasil, com relação à União Europeia, deveria também ter uma posição muito mais proativa e não reativa. Eu acredito que é um momento de valorizar a inteligência nacional. O Brasil já teve aí momentos de grande destaque, volto a dizer, na capacidade de sofisticação das suas propostas, e acho que agora voltou esse desafio para todos nós. E isso não é uma coisa que a gente pode deixar exclusivamente nas costas dos governos, porque por uma razão ou por outra, não quero ser aqui partidário, né? Minha visão é mais uma visão estratégica, a gente não pode ficar refém de políticas que não estão funcionando.
né? Então, aí entra o papel da sociedade, em especial o setor empresarial. Obrigado, Virgílio, excelente. Eu vou fazer agora uma pergunta para a Vânia. Vânia, essa pergunta aqui é do Alexandre Simone, do Grupo Mantiqueira. O relato integrado na falta... Eu fiquei sem som, Maurício, mas eu vi a pergunta do Alexandre. Obrigada pela tua pergunta, Alexandre. Na verdade, o relato integrado ele não é uma norma de relatório, né? O relatório é consequência. O relato integrado é uma norma de processo de reporte. Então, ele quer mudar exatamente a cultura. Ele quer mudar a forma como a informação é gerada, porque muitas vezes, quando a informação é gerada dentro de silos que não se comunicam, que não estão integrados, muitas vezes o que o presidente fala numa entrevista, numa coletiva de imprensa, não bate com o que está escrito no relatório que é publicado, não bate com o que está na página de RI da empresa. Então, o que o relato integrado trata é o processo de geração da informação, onde todos participam e debatem o que é que vai ser reportado. Então, o relatório acaba sendo uma consequência. A norma do relato integrado hoje, Alexandre, é só um framework. O que é um framework? O framework é um conjunto de conceitos, de limites e de definições. Então, por exemplo, se você é contador e quer saber o que é um ativo, você vai para o framework do IFRS, porque lá vai estar dizendo o que é uma receita, o que é uma despesa, o que é um balanço patrimonial. Mas se você quer saber como contabilizar a compra de uma máquina, você tem que ir para o standard específico. Então, o que nós temos hoje de relato integrado é esse framework, esse conjunto de conceitos, de limite, de parâmetros. O que está sendo proposto internacionalmente agora é que a IFRS Foundation, que já trata da norma contábil, ela passe a produzir também as normas específicas para tratar questões de sustentabilidade. Então, aí a gente vai ter um padrão para ser utilizado. Mas até chegar lá, sim, o framework já é um bom caminho para você começar com o que é fundamental para reportar bem, que é mudar a cultura de reportar, né? Perfeito, Vânia. Muito obrigado. Temos uma aqui para você, Marcelo. Sérgio Medeiros, da Suzano, obrigado pela pergunta. A pergunta é a seguinte. Marcelo, ainda não há uma mensuração quantitativa e comparável das ações do ESG, sendo assim como incluir os dados qualitativos de ESG na análise econômica financeira das empresas? Como qualificá-los e compará-los entre as diferentes empresas e segmentos? Bom, vamos lá. Realmente não existe o padrão e, como eu disse anteriormente, a gente criou a nossa sistemática, né? Então, eu acho que a maneira que a gente faz hoje não dá para você, em alguns aspectos, né? Você tem que separar a avaliação por setores diferentes, por tipos de empresas diferentes, para a gente poder ter comparações. O que a gente faz especificamente, a gente pega o universo, né, de aspectos que a gente acha relevante para cada um dos setores e começa, dentro dos setores, escolher quais são os mais relevantes para aquelas empresas. E aí existe um componente qualitativo, né, que é como você não tem como, algumas coisas não tem como você medir diretamente, você entra aí um pouco de subjetividade do avaliador. Alguns aspectos a gente consegue medir diretamente, por exemplo, as emissões de carbono, o impacto na cadeia das emissões de carbono dos fornecedores, ou a geração de resíduos da empresa, o tratamento de efluentes, isso a gente consegue objetivamente. E até uma das perguntas iniciais poxa, mas como é que é a confiabilidade, né? Então, aí entra também de novo o nosso expertise de você ver quanto que a empresa está investindo em determinados setores. Eventualmente você visita uma planta de uma empresa que tinha, por exemplo, um tratamento de efluentes ruim, você vai lá e você vai ver outros aspectos e eventualmente você vai lá ver realmente, poxa, ele fez
aquele investimento em si. Então, existe um componente hoje qualitativo ou subjetivo grande, mas que eu acho que o importante é você sistematizar o processo de maneira que você consiga acompanhar a evolução da empresa. E são setores diferentes. Realmente, aí a Vânia tem falado bastante sobre isso, a gente vem fazendo isso há muito tempo, que é a questão de você padronizar. A gente tenta fazer isso da melhor maneira possível para avaliar e, como eu disse, uma das coisas que para a gente é muito importante é você acompanhar a evolução. Então, a gente tem uma nota de 0 a 100, né? Se a empresa está em 80 e foi para 70, para a gente é horroroso. Agora, se a empresa está em 60 e foi para 65 de um ano para o outro, é menos preocupante. Então, a gente às vezes se prende muito no aspecto de como medir exatamente, mas a gente percebe que um aspecto muito relevante que a gente tem que olhar é a evolução das empresas. A evolução, como é que a empresa evolui, melhora todo ano em cada um dos aspectos ambientais, sociais, de governança, porque, como acho que foi o Theo disse, né, a empresa precisa acreditar, precisa ser espontâneo. Você e eu mesmo sou testemunha, as empresas vão se envolvendo naquilo e você consegue realmente, e como parte do nosso trabalho aqui é fazer projeções, ver como é que essa empresa vai estar daqui a 5, 10 anos, as tendências são muito importantes para a gente. Então, não só é importante você tentar ao máximo medir, mas também como você acompanhar a evolução das empresas. Perfeito, muito obrigado, Marcelo. Nós estamos chegando no final do tempo, talvez a gente vai estender 3 ou 4 minutos para as considerações finais, mas tem uma pergunta aqui bacana para o Theo, ele também vai responder uma, e aí depois eu passo para o pessoal dar só a palavrinha final. Theo, essa pergunta aqui é da Elaine Pimenta, e também está relacionada à gestão. Primeiro, ela está parabenizando a todos pelo debate, obrigado, Elaine, mas ela está perguntando nessa questão de diversidade e inclusão, se tem alguma métrica que você recomenda. Você costumava utilizar métricas quando você era executivo, fazia de alguma outra forma? Como é que você fazia a gestão dessas questões dentro das empresas? Não, naquela época a gente tinha feito um censo, então o censo serviu como base. Depois, com o E-Social, a gente conseguiu mais informações também na questão racial, inclusive por nível na empresa e áreas de atuação, porque às vezes na empresa você tem áreas que tem, por exemplo, 80% mulheres e outras divisões que tem 9% homens, mulheres, por exemplo. Então você tem dentro da empresa você tem áreas que falta diversidade também. Da mesma forma que você tem que ter, por exemplo, na área de RH, você tem que ter pessoas negras lá também. Não adianta ter um RH sem pessoas negras. Então esse é um dos fatores que a gente começou a olhar. Hoje isso já está mudando. Naquela época a gente basicamente olhou os dados que tinham disponíveis e começamos então a agir com atividades de conscientização das pessoas, criando grupos de afinidade. Cada grupo de afinidade começou a levantar as suas questões, né, porque isso varia um pouco de um grupo para outro. Hoje já deve ter mudado alguma coisa, mas eu não tenho mais acesso às informações. O que eu estou vendo em outras empresas, uma coisa que eu acho que está sendo muito, muito boa é que antigamente as empresas falavam mais de inclusão e diversidade de forma genérica, né? Todos os temas. Hoje eu sou convidado para falar exclusivamente da questão racial, ou uma outra pessoa convidada para falar de PCD. Então, nós estamos focando mais em cada tema, o que eu acho muito importante. E tem empresas, por exemplo, como a Gerdau, que vocês talvez já viram aí, que vai colocar agora o ESG como o fator no bônus, né? Vai representar 20% do bônus dos executivos. Eu acho que essas são as medidas, mas não tem assim um KPI ainda perfeito para isso. Eu acho que cada empresa é um mundo diferente. O importante, eu acho que é conseguir medir um avanço, de uma forma ou outra, medir o avanço na questão. Perfeito, Theo. Muito obrigado. Então, nós já mais 5 minutinhos, aqueles evidentemente que puderem ficar, mas... Enfim, primeiro eu queria dizer que foi um privilégio ter debatedores como vocês. Quando a gente pensou nesse painel, eu tinha a ideia de que, vamos dizer, as competências de cada um seriam complementares, mas eu fiquei realmente muito satisfeito. Agradeço demais a presença de todos. Eu aprendi bastante. Eu tenho certeza que os participantes também tiveram essa mesma oportunidade. Foi muito enriquecedor. Então, eu ia passar a palavra para você, Vânia, para 1 minutinho para cada um, só para a consideração final e a mensagem que você quer deixar para os nossos participantes.
Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite, Maurício. É um privilégio, realmente eu também aprendi muito nessa tarde. Foi uma oportunidade de ouvir diretamente o pronunciamento desses nossos painelistas. E eu acho que o que nós temos que fazer é mais eventos como esse, onde nós que temos, de alguma forma, a oportunidade de usar a nossa voz, poder semear a boa semente. Mas eu sempre digo, e acho que foi o Theo que falou isso ainda agora, você não pode fazer pura e simplesmente por fazer de conta. A gente só vai poder mudar a sociedade com relação a esses conceitos se a gente acreditar nessas verdades, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para nós mesmos, para o nosso comportamento, para aquilo que a gente faz, porque assim a gente vai poder exercer essa oportunidade de sermos porta-vozes desses novos conceitos de uma forma muito mais decisiva. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você, Vânia. Foi realmente um prazer. Marcelo, gostaria de te ouvir, então, a sua mensagem final para os nossos convidados. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu quero assim, falar que é impressionante, né? Ouvindo cada um de vocês, o Theo, o Virgílio, a Vânia. Eu imagino que os panelistas também, cada um deixou pelo menos uma semente na minha cabeça que tira a gente da zona de conforto e faz a gente repensar, olhar de uma maneira diferente o que a gente já faz e, poxa, hoje eu vou dormir com algumas pulgas aqui para melhorar. Acho que isso é excelente. Eu queria só deixar uma mensagem que esse movimento recente no Brasil, pelo menos na área de investimentos, né, de demanda, esse tema vindo muito rápido, é uma onda que a gente está muito satisfeito de ver. A gente está num processo onde não existem padrões, mas o que é muito interessante ver é que muita gente interessada e remando no fim com o mesmo objetivo. A gente está passando por uma fase de estruturização do processo, de entender, de ver como fazer, mas assim, me traz a satisfação ver a sociedade começando a se movimentar e a gente quer fazer parte fundamental de organizar, de regular e para a gente mover para frente. Acho que a principal mensagem que eu quero deixar é essa. Excelente, Marcelo, muito obrigado. Virgílio, eu queria passar a palavra para você, para a sua mensagem final. Bom, um privilégio aí ter um painel tão rico como esse aqui, com o Theo, Maurício, Vânia, Marcelo, enfim, muito, muito legal, muito enriquecedor. A mensagem final é que nós devemos olhar para as mensagens do Papa Francisco, que talvez seja a principal liderança moral e ética do planeta, né, nesse momento que vivemos. E o Papa fala que nós não temos espaço para otimismo, mas nós não devemos, ou nós temos que manter acesa a chama da esperança. Então, a gente vive um contexto extremamente preocupante, extremamente grave, muito mais grave do que a maior parte das pessoas se dá conta. Então, a gente que vem tem um pé, pelo menos, na ciência, que é o meu caso, a gente tem que falar que a ciência nos aponta para um cenário extremamente preocupante e que nós devemos ter esperança que movimentos como esse do ESG possam catalisar as mudanças necessárias. Mas o que é necessário, além de falas e documentos e afirmações, é ação, né? E nós estamos mais ou menos aos 48 minutos do segundo tempo, perdendo de 3-0. Então, tem que ir com muita garra, com muita rapidez para correr e empatar o jogo aí, aproveitar que o juiz deu uma prorrogação até os 52, então dá para marcar um gol por minuto, né? E depois segurar a bola, né? E quem sabe ainda virar o jogo. Então, acho que a sensação é essa, a gente tem uma urgência de ação. Então, a mensagem para todos aqueles aí é que ótimo que a gente tenha
awareness, como se diz em inglês, né? Agora, o que a gente precisa ter é resultado. E essa que é a mensagem que eu queria dar. E a boa notícia é que a gente tem muita coisa boa, a gente sabe fazer. Então, desde que a gente tenha compromissos sérios aí, a gente vai transformar essa consciência nas ações práticas, na magnitude e na velocidade que o planeta nos exige. Obrigado, Virgílio. Você me deixou um pouco triste agora. Você falou perder de 3-0 aos 48 do segundo tempo. Você lembrou o meu Corinthians aí. Só que a gente só não vai conseguir empatar o jogo. Mas, enfim, paciência. Não dá para ganhar todas, né? Então, vou passar a palavra aí para a mensagem final do Theo. Por favor, Theo. Muito obrigado. Bom, pessoal, realmente eu aprendi muito hoje. Várias áreas, né, do ESG. O que o Virgílio falou, eu concordo com ele, que no final o meio ambiente é o mais importante, porque se os nossos filhos e netos não têm um meio ambiente para viver, um meio ambiente adequado e melhor do que nós temos hoje, então nós estamos perdidos, efetivamente. Na questão social e de governança, eu sou mais otimista, porque eu acho que sim, a gente vai avançar, e estamos avançando. De uma certa forma, está tendo uma união mundial nessa área de ética, de compliance e tudo isso. Então, eu acho que nessa área eu tenho muita esperança. Mas, efetivamente, na questão do meio ambiente, a gente precisa avançar porque é preocupante. Então, mais uma vez, obrigado aí por conhecer vocês, Maurício, pela oportunidade de estar falando aqui. E vamos repetir, eu acho que é uma boa ideia que a Vânia falou, você juntar esses 3 temas. Isso é bem rico, viu? Dá um belo livro. Excelente. Agradeço a todos mais uma vez. Dois rápidos lembretes antes de terminar. O pessoal perguntou sobre um documento, o PwC Debate, Pratique e Explique, está disponível no nosso LinkedIn, do LinkedIn da PwC Brasil, é um documento bem simples e direto, objetivo de uma folha, e esse evento está sendo gravado e vai estar disponível depois no YouTube, no canal de YouTube da PwC Brasil, para quem, porventura, queira passar o link, enfim, acho que vai ser bem interessante ter essa conversa lá, para quem quiser depois acessar, acho que vai ser bem bacana. Mais uma vez, boa tarde a todos, muito obrigado e até a próxima.